Fala aí galera, beleza? Sejam bem-vindos aí ao meu canal. Para quem é novo aqui, meu nome é Moisés. Eu gravo uns vídeos aí de resumo de matérias da faculdade, principalmente ligadas à engenharia mecânica. Mas nada impede de estar abordando aí um curso de engenharia civil, um curso de engenharia de produção, etc. Enfim, hoje a videoaula vai ser um resumo bem rápido mesmo de soldagem. Nesse caso aqui, é um resumo para a primeira prova aqui da faculdade. E só nesse material tem mais de 300 páginas. Eu consegui reduzir aqui para 80 e poucos, então aí reduziu quase 3 vezes. Então pode ser que a gente não aborde tudo, mas eu vou tentar abordar os principais conteúdos que você tem que saber por trás desse processo aí tão maravilhoso que eu acho que é a soldagem. Eu particularmente gosto muito, na minha vida fora da faculdade, eu mexo um pouco com solda, com eletrodo, fundo de garagem mesmo, para fazer um projetinho ou outro. Então é uma coisa aí que eu gosto e tenho uma certa experiência na prática. Porém a teoria vai muito mais além, né? Então vamos lá. O que que é importante para o resultado da solda? Esse slide aqui está em inglês, é do professor. Eu vou estar usando aí como material de estudo. Tem inglês, mas eu vou falar em português aqui, resumindo basicamente o que a gente tem de fundo. Enfim, vamos lá começar. Qual que é o principal resultado aí que a gente tem que esperar de uma solda? É preservar as características originais do material de base e a escolha correta do material de adição para que a gente tenha as propriedades certas aí que a gente queira manter. Quais propriedades são estas? Dureza, resistência mecânica, ductilidade, tenacidade, fadiga e tudo mais. E também propriedades térmicas, etc. Corrosões e por aí vai. Enfim, a gente quer que ao final do processo de solda do meu material A, a gente tem um A inicial aqui, seja parecido com o material final. Ou seja, que mude pouco essas propriedades. Às vezes é intencional que seja mudada essas propriedades. Por exemplo, diminuir um pouco a resistência mecânica. Mas são casos bem específicos, por exemplo, chassis de alguns carros, até mesmo esportivos, aí, uma Ferrari da vida, tem pontos que a solda é mal feita para justamente servir de um fusível, vamos dizer assim, para amortecer impactos, quebrar, né, quebrar essas partes e não quebrar partes mais importantes do carro e até repassar essa, esse choque para o condutor. Enfim, essa aqui é a base aí, da soldagem, ou seja, unir dois metais e atingir as propriedades desejadas. Aqui tem um leve diagramazinho, uma imagem, tanto faz como vocês queiram chamar, das camadas aí que a gente tem sobre o metal. Aqui a gente vê que o metal mesmo é só essa parte aqui mais de baixo. Em cima a gente tem metal mais óxido, que aí pode ser ferrugem, zinabre, vai depender do material que você está trabalhando. Você tem óxidos, gases absorvidos, umidade, gordura ou óleos e partículas ionizadas. Ou seja, sempre quando a gente for fazer a soldagem de dois materiais, um dos primeiros passos aí é a preparação desse material, ou seja, fazer a limpeza aqui em cima da peça com desengordurante, passar uma lixa, uma esmerilhadeira, para retirar justamente toda essa parte aqui de cima e chegarmos aí no que a gente de fato quer soldar, que é o metal com metal. Logicamente, depois de um tempo aí, vai vir todas essas camadas aqui em cima. Até mesmo já acontece a oxidação assim que a gente solda, porque a gente tem, eu esqueci o nome, eletrólise, esqueci, mas enfim, a gente tem aí já esse processo aí logo após a soldagem, mas é importante ter esse cuidado. A gente tem três principais aí técnicas de soldagem, que é a soldagem por fusão, fusão mais pressão e somente por pressão.
A soldagem por fusão é a mais conhecida. Vai ser aquela lá por eletrodo, pela MIG, MAG, etc. Ou seja, é somente por fusão. Você vai ter que ser os dois materiais. Nesse processo aqui a gente tem uma derivação que é com adição e sem adição de materiais. Com adição de materiais, a gente tem, por exemplo, aí o eletrodo, que a gente tem os dois materiais aqui. Chega com o eletrodo aqui em cima, abre o arco, há uma fusão aqui, esse material deposita aqui, e acaba que a gente depositou o material aqui. Ou, por exemplo, a gente tem uma soldagem MIG, ó, TIG. A gente pode vir com a tocha e somente fornecer calor aqui em cima. A gente fornece, ficou bem ruim o desenho aqui, mas ou seja, a gente somente fornece calor aqui, desenhar um raiozinho, indicando que é o calor. A gente fornece calor aqui, logicamente protegido por um gás aqui em volta, mas a gente só a gente não tem adição de material. Aí acontece o caldeiramento aqui em cima, ou seja, o material derrete e funde um no outro. A gente tem o processo de fusão mais pressão, que é no caso de soldar ponto, um bom exemplo aí. Ou seja, a gente tem duas chapas, vou desenhar uma chapinha aqui, outra chapinha aqui. Vem dois eletrodos aqui em cima, um aqui, outro aqui. Ocorre a pressão aqui dos eletrodos, eles vêm cá e dá uma prensada nessas duas chapas e é transmitido calor, ó, transmitido corrente entre esses eletrodos que passam pela chapa, que por efeito Joule a- acumula calor que faz a fundição, a fusão, né? E por isso a gente tem pressão mais fusão aí. E somente por pressão. Ou seja, um dos métodos é deixar, por exemplo, essa parte aqui parada. Coloque nela numa morsa, tanto faz. Vai depender do seu equipamento. Essa parte aqui fica parada. Essa aqui fica girando. Pode ser girando, é, seja num torno, uma fresa. Vai depender aí onde você vai colocar essa peça. Enfim, essa fica girando e por atrito gera calor que consegue fazer a fusão aqui desses dois materiais. É, preparação da junta e a ser soldada. A qualidade está diretamente ligada aqui ao cuidado que você tem com esses itens. Primeiro passo é o design da junta, ou seja, qual tipo de geometria você vai dar à sua peça antes dela soldar. Não foram essas certas as palavras, mas desenhando vocês vão entender. Não é ideal que a gente, por exemplo, precise soldar duas chapas assim, duas barras, tanto faz. A gente chegar aqui com tentar fazer uma fusão aqui, que ela pode não ter penetração suficiente. Nesse caso aqui, ó, estaria mais perto. Ok, pode não ter penetração suficiente. Então, o que que a gente pode estar fazendo? A gente pode estar fazendo chanfro. Dessa maneira aqui, eu consigo uma profundidade aí maior. A solda vem aqui, você vai fazendo passes, um passe. A gente vai ver isso mais à frente. Mas por isso que é importante aí definir qual que é esse design da junta. Se vai ser com o ângulo. Tem vários tipos de soldagem. Preparação da junta, que é justamente fazer aqueles preparos aqui, ó. Retirar toda essa parte aqui de cima e deixar aí no metal exposto, sem nada que possa atrapalhar aí no processo de soldagem. A montagem da junta, às vezes é interessante a gente travar todos os componentes num gabarito, porque na hora da junta a gente tem aí tensões e tração e compressão aí na nossa peça. Por exemplo, se eu tenho uma barra aqui, tem outra barra aqui, e eu vou fazer a solda aqui, é comum
que essa peça tenda a vir para cá, ó, pela tensão que gera esse calor aqui, que é o derretimento, a solidificação acaba puxando essa peça. Então, dependendo da peça que você for soldar, é interessante você criar um gabarito, dar umas ponteadas na peça. Pontear que eu falo é, por exemplo, você tem uma moldura aí de ferro para soldar. Você dá primeiro um pontinho aqui, depois um pontinho só, aqui, aqui, aqui. Depois vem dando mais um, não jogando muito calor de uma vez para não haver esse empeno, chamado warping. E final, a solda aí da junção. Ó, esses aqui são os tipos de junção, olha lá o design. A gente tem solda de arestas, aqui, soldas em ângulo, solda de topo, a gente solda aqui, aqui, tal, sobrepostas. Ó, de topo, em ângulo, de arestas, sobrepostas, ou me fugiu aqui. Ah, esse aqui que é o de arestas. De arestas. Esse aqui é de quina, né? Aqui a gente tem aí algumas nomenclaturas para o filete de solda. A gente tem a largura do cordão, a raiz da solda, qual é a penetração, que no caso aqui é o quanto abaixo aqui penetrou do material de base. Garganta, convexidade, perna do filete, que aqui essa distância aqui. A gente tem várias posições de soldagem também, seja ela reta, horizontal, vertical, ascendente ou descendente, ou sobre cabeça. É justamente o que está aqui, ó. A gente vai ter uma solda plana, uma solda horizontal, vertical. A gente pode ir soldando nesse sentido, que é ascendente, ou a gente pode vir soldando nesse sentido, que é descendente. É bem chatinho esse tipo de solda, porque como a gente está fundindo o material, durante um mínimo período de tempo, isso aqui vai estar líquido, então pode tender a escorrer. Então é bem dificinho fazer essas soldas assim na vertical e sobre cabeça também, nem se fale. Você tem as nomenclaturas aqui, ó. 1F, 2F, 3F, 4F, 1G, 2G, 4G. Aqui é falando um pouquinho sobre preparação da junta. A gente tem por trabalhar frio, ou seja, é, com máquinas, com lima, abrasivos, ou a gente tem aí por trabalhos a quente, plasma, laser, grafite, eletrodo, ó, eletrodo de grafite. A gente tem aí sobre um pouco convexidade da solda, é sobre isso aqui. Isso aqui é o tal do amanteigamento. O que é esse amanteigamento? Algumas vezes você vai ter a solda de um material A e de um material B, que são muito diferentes aí, com as suas propriedades químicas, físicas, ah, enfim, mais químicas, né? Seja porcentagem de carbono, ligas metálicas, às vezes nem é metálico, são alumínios,
cobre, é metálico, né? Enfim, esqueçam isso que eu falei, mas enfim, dois materiais bem diferentes. Então você tem que fazer uma transição aqui entre os dois materiais para que haja uma boa soldabilidade. No que consiste isso? Você ir fazendo a mudança de eletrodos de maneira que você vai fazendo uma transição de material. Ou seja, a gente tem o material A aqui, tem o material B. Eu tenho uma solda que solda muito bem o material A. Ó, eu tenho um consumível aí, um material de adição, solda muito bem o material B, mas não solda o material A. Beleza. Eu venho cá e dou um passezinho com esse, como chama? Com esse material de adição. E agora eu escolho um eletrodo que solda bem esse material de adição que eu coloquei e solda bem o material A. Então eu venho cá e faço a solda. E dessa maneira aí a gente consegue fazer a transição entre dois materiais. Penetração é o quanto a solda aí diluiu, penetrou, né? Teve fusão aí na espessura da peça. A gente tem uma penetração total, que vai toda aqui a espessura da peça, ou parcial, que não chega a fundir totalmente, e aqui no meio, ó, a gente só tem material encostando com material, eles não estão fundidos. Isso aqui pode trazer problemas aí dependendo da aplicação. É, Algumas das técnicas aí para ter uma boa penetração. Nesse chanfre em V aqui, a gente consegue aí, a gente parte aqui da base e vai abrindo, ou seja, a gente vai vir aqui fazendo cordões de solda nesse sentido. Então a gente vai ter uma penetração total aí no final. Porém, tem que ter alguns cuidados. O primeiro passo que a gente que dá, a gente chama de passo de raiz, ou seja, vai ser onde vai ser todos os dados passos em cima dele. Porém, quando a gente solda aqui, essa parte aqui fica exposta ao ar. Então, aqui há uma certa contaminação pelo ar, acaba reagindo aqui e tal. Seja no processo MIG, MAG ou eletrodo, a gente sempre tem uma proteção pelo ar. No eletrodo, no caso, a gente tem a alma e tem, eu esqueci o nome aqui, aquela proteção em volta dele. Que na hora que derrete aqui, acaba soltando gases que protege a solda. Só que aqueles gases vêm só aqui para cima, né? Não passa aqui por baixo. Então não protege essa parte de baixo. Processo MIG, MAG vai ser a mesma coisa. Qualquer outro processo que envolva gás, você vai ter aqui deposição de material e o gás vai continuar aqui em cima. Ele não passa aqui para baixo. Então, o certo aqui é você dar seu passo de raiz aqui. Depois pode ir dando seus outros passos. Você vem aqui com um eletrodo, por exemplo, de grafite, faz a remoção aqui de um pouco da sua camada aí que você soldou e você vem novamente soldando aqui. E como desse lado aqui está, vamos dizer, vedado, não tem a reação de ar com ar atmosférico aí ou qualquer outro gás indesejável com sua solda. Então você faz a limpeza aqui e vem soldando novamente. Isso aí a gente tem alguns outros cuidados. Nem sempre a gente vai ter acesso a esse outro lado. Por exemplo, um tubo. A gente está soldando um tubo no outro. Esse aqui é o tubo. Aqui está os dois tubos, aqui a gente uniu os dois tubos e vai fazer a solda aqui na junção. Qual que é um dos processos que dá para fazer? É injetar ar aqui dentro. Você coloca aqui uma vedação e tal, liga uma mangueira aqui, um tubo, injeta ar aqui para dentro. Veda a outra extremidade. E aqui dentro vai estar protegido com o mesmo gás que você tem dentro do seu cilindro. Eu esqueci ao certo como chama esse processo,
mas é bom saber que existe esse tipo de recurso para estar podendo fazer essas soldagens aí. Ó, esse processo aqui de remover a raiz com eletrodo de grafite e tal, chama gaugeamento. Gaugeamento. Não sei, tem que traduzir isso aqui. É esse processo aqui. Então, pode ser por processos térmicos ou mecânicos. Ou seja, cor, corte com oxigênio, plasma, eletrodo de grafite, ou com lixas de desbaste, usando esmerilhadeira, etc. A gente tem dois principais tipos, outros tipos de soldagem, no caso de passe. É monopasse, ou seja, a gente tem, por exemplo, aqui uma chapa. A gente vai fazer soldagem aqui. A gente vem soldando ela inteira de uma vez, ou seja, somente um passe. Na verdade, eu expliquei errado. Isso aqui pode ter outro nome. Mas monopasse é quando a gente só dá um passe, ou seja, a gente passou depositando material aqui somente uma vez. Ou a gente tem múltiplos passes, que é que nem acontece aqui. A gente dá um solda aqui um filete, depois vem com outro em cima, vem outro em cima, outro em cima, e assim sucessivamente, conforme determinar o projeto. A gente tem um passo aqui, passa outro, 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 outro. É, Dois tipos de técnicas aí de soldagem. A gente tem o passe direto e o passe aí com movimento. Passe direto, novamente, a gente tem aqui, ó, duas chapas. A gente vem aí, ó, e só vai puxando o cordão assim, dessa maneira. A gente tem o zigue-zague. A gente vai vem para cá, para cá, para cá, para cá. A gente aumenta aí a área de soldagem, né? Um passo direto, a gente tem somente isso aqui. Nesse zigue-zague, a gente tem maior deposição. E dependendo do caso, a gente tem maior deposição também. Porque a gente fica mais tempo em um lugar. Ou seja, a gente acaba tendo um hit input maior, porque a velocidade naquele ponto você está injetando mais calor por mais tempo, então acaba tendo uma penetração maior. Tem o processo de soldagem, eu esqueci qual que é esse nome aqui, porém você dá um passe, volta um pouquinho, sempre voltando um pouquinho ao cordão que você fez antes. Aqui, ó. Um, dois, volta pra cá, volta pra cá, volta pra cá. Basicamente isso aqui que eu estou fazendo, ó, com o desenho, ó. Vem soldando, aí eu venho aqui, venho aqui, venho aqui, puxo de novo, puxo de novo, puxo de novo, sempre pegando um pedaço aí do último pedacinho que você soldou. Ó, a direção da solda tá aqui, então você vem solda aqui, volta pra cá, volta pra cá, volta pra cá. Ou acho que é o contrário. A solda é pra cá, mas você vem solda aqui, solda aqui, solda aqui. Enfim, você vai sobrepondo camadas. Isso aqui eu esqueci realmente qual que é o sentido dela. Você tem passos intercalados, então você só solda aqui, solta em espaço, solta em espaço, solta em espaço, solda. Isso aqui vem aí escrito no projeto, de acordo com as normas e tal.
Dá para ver muito isso aqui em lugares onde é criado uma viga de metal. Em vez de comprar uma viga, por exemplo, I, uma viga W, ou seja, outra qualquer viga, pegam-se duas vigas do tipo U, dessa maneira, e vai, em vez de sair soldando ela inteira, vai só soldando aqui, soldando aqui, soldando aqui. Uma vez que, vou desenhar ela aqui, né? Que a maioria das cargas vem por cima. Então, isso aqui influencia pouco aí na resistência da viga em si. Logicamente, impacta na flambagem, né? Se houver uma flambagem onde essa viga tende para cá, essa aqui para cá, é importante que esteja muito bem soldado. Mas não é interessante que ocorra isso. Então, enfim, é um exemplo de soldagem. Isso aqui é para demonstrar um pouco como é que a temperatura varia aí ao longo da peça. No caso, a gente tem aqui ponto 1, 2, 3. Foi feito a solda aqui e a gente tem a temperatura em decorrer do tempo. Ou seja, vamos supor que aqui seja 300 graus, aqui 250 e aqui 180. Ou seja, enquanto eu estava fazendo o cordão de solda aqui, aqui chegou aquelas determinadas temperaturas aí. Vamos determinar aqui 2 segundos. Comecei a fazer o cordão de solda aqui, tal. Depois de 2 segundos eram essas temperaturas aqui. 300, 250, 180. Por isso a gente tem que tomar cuidado justamente com esse heat input, que é o calor imputado aí, fornecido na solda. Que a gente aqui tem a zona termicamente afetada, né? Aqui que teve solda é só essa área chorada aqui, mas na área em volta aqui a gente tem a zona termicamente afetada, ou seja, a gente ultrapassou aí a temperatura crítica. O que é essa temperatura crítica? É a temperatura aí do seu último processo desse material. Ou seja, eu fiz um revenimento a 700 graus. Então, a temperatura crítica desse material é 700 graus. Se eu subir em 750, eu já vou apagar, né, o histórico aqui desse revenimento. Ou seja, já estou dando um calor acima da temperatura crítica e vai depender de como vai ser esse resfriamento. Às vezes a gente vai ter crescimento de grãos ou recozimento e assim por diante. Ó, a gente tem aqui um gráfico mostrando o aquecimento em decorrer do tempo. Isso aqui é a temperatura de pico, então a temperatura máxima que chegou aí no ponto. O tempo de permanência, então é o tempo lá que você está com o arco aberto, ou seja, executando a fusão. E você tem aqui a taxa de resfriamento. Taxas de resfriamento muito longas, você pode provocar aí crescimento de grão, que vai aumentar a sua ductilidade, porém vai diminuir sua resistência mecânica. Com aumento de grão aí você tem aumento de tenacidade, né? Então você aguenta mais impacto, porém você diminui aí a resistência mecânica. Logo uma taxa de resfriamento muito rápida, você pode ter aí, dependendo do seu material, a, tem a têmpera, são umas carbono aí e tal, com algumas ligas. Isso acontece muito fácil. Então, você acaba temperando esse material e você pode criar uma região com uma alta resistência mecânica, porém uma ductilidade baixa. Ou seja, ele pode trincar fácil. Então, vai muito depender aí da aplicação. Por isso,
que a gente volta lá naquele slide 1. Ó, a gente está no 21, vamos salvar aqui, ó. Slide 1. O que a gente espera do resultado da solda? Manter a resistência mecânica que a gente quer, ductilidade, finacidade, que atenda aí o nosso projeto. Isso aqui é a temperatura ambiente. Falei, faltou falar. Ó, temperatura de pico atingida no ponto ou na região indicada. Ó, temperatura de permanência, aí pode ocorrer transformações que vai depender aí do tempo, da temperatura, cooling speed ou cooling rate, vai definir principalmente a microestrutura. Ó, a gente tem outra visão daquele gráfico ali, ó. A gente tem o nosso material de base aqui, ou seja, aqueci ele muito, possivelmente vai ter um crescimento de grão. Resfriei ele rapidamente, ele permanece aí com grão grosseiro. A gente pode ter a sustentização em baixas temperaturas, ou seja, a gente aquece acima da zona crítica, porém por não muito tempo. Se esfriar rápido, a gente fica aí com um grão fino. Se a gente manter, a gente tem o crescimento de grão. Aqui até fala, ó, o tempo de permanência em alta temperatura resulta no crescimento de grão. Foi justamente o que eu falei aqui, ó. Ó, temperatura de fusão, critical temperature, vai ser a temperatura crítica. E a distância entre o centro da solda até o ponto. Aqui algumas coisas que a gente não quer na nossa solda. Alguns efeitos aí que a gente não quer. Porosidade, ou seja, ter descontinuidades aí na solda. Então, às vezes você tem a peça que foi soldada. Você fez a solda aqui, porém aqui no meio às vezes tem ar, fica algumas bolhas aí. Porosidade pode ter a ver com tanto a sua preparação inadequada da peça, com o processo de soldagem principalmente, habilidade aí do operador. Por exemplo, na TIG, na MIG, se você afastar muito a tocha da peça que você está soldando, você tem altas chances aí de desenvolver porosidade. Inclusão da escória, principalmente em eletrodo. Toda vez que você solda, a gente tem a nossa camada aqui, né? A gente soldou aqui, aqui a gente tem um metal de adição. Porém, a escória acaba ficando aqui em cima. É uma casquinha aí que protege a solda. É importante toda vez que você fizer um cordão, antes de soldar em cima desse cordão que você fez, você vem cá geralmente tem um martelinho afiado, vai batendo aqui, vai arrancando essa escória. Ela desprende aqui. Depois passar uma escova de aço e fazer o processo de soldagem em cima novamente. Se você vir cá e soldar em cima dessa escória, às vezes você nem vai conseguir porque o metal aqui vai estar isolado, ou você cria porosidade. Você acaba aí misturando escória com o metal de adição. Isso aí além de dar um acabamento muito ruim, você prejudica aí a qualidade da solda. Perda de elementos de liga.
é, trincas na solda e respingos. Respingos está mais ligados aí ao processo, obviamente, você escolhe, mas também a regulagem de máquina. Ou seja, se você tiver uma amperagem muito alta, geralmente um dos sintomas aí, você vai ter muito respingos. Diluição é a massa do metal de base sobre o total da massa da solda. Ou seja, a gente tem aqui que aparece, ó, o B é o metal aí de base que derreteu, que fundiu. O A é a solda, vamos dizer, pura. E a diluição se dá por isso aí. É, a mistura aí é a diluição do material de base com o material de adição. Ou seja, isso aqui seria 100% e 40% seria isso aqui, ó. Essa parte que eu acabei desenhando aqui. E para alguns processos a gente já tem algumas diluições aí pré-definidas. Por exemplo, no laser a diluição é 100%. TIG, plasma, de eletrodo. Geralmente varia de 10 a 40%. Geralmente em sala de aula a gente usa 40%. E MIG-MAG 30 ou 40%. Essa diluição está diretamente ligada aí ao heat input. Quanto mais calor você coloca aí na sua solda, ou seja, quanto mais calor você coloca, desenhar aqui, quanto mais calor você coloca aqui, mais fundição, mais derretimento, vamos dizer assim, vai ocorrer. Ou seja, eu vou derreter uma área maior, logo eu vou ter uma diluição maior. Ó, isso aqui é overlapping, ou seja, solda em cima de solda. A gente vai tendo diferenças aí de dureza. Por exemplo, nosso material de base tem, ó, material de base MB tem aí 120 Rockwell Vickers, Hardness Vickers. Misturei duas durezas. Enfim, tem 120 Vickers. Nosso eletrodo é o nosso material de adição, material Addiction Metal. Tem aí 225 Hardness Vickers. Ou seja, por conta da diluição, na primeira camada aqui, a gente vai ter uma diluição dos dois. Aí a dureza resultante vai ter 150. Depois na segunda camada, eu vou diluir a segunda com a primeira camada. Vai misturar aí 225 com 150. A gente vai ter 120. E por fim, é, na terceira camada, a gente já vai estar aí com 225 e 185. A gente consegue aí chegar, geralmente na terceira camada, na dureza do nosso material de adição. Então, isso aí é útil para revestimentos, geralmente de peças, de eixos. Ou seja, você tem um eixinho lá, vamos supor, ele desgastou, né? Você tem um eixo lá, desgastou. Você vem cá, faz a limpeza dele,
limpa, deixa o metal exposto, tem nenhuma gordura, é, óxidos, nem nada. E vem preenchendo aqui em cima. Vem preenchendo com solda. E aí sim você vai ter uma dureza aí alta. Geralmente se pretende em eixos aí. Para ter uma boa durabilidade, não riscar fácil e tal. Então é uma das aplicações aí que você tem. É... Ah, importante ressaltar que também a porcentagem de metais de adição, a porcentagem das ligas do metal de adição, também ocorre essa diluição. É... Ou seja, você tem um eletrodo aí que tem 13% de cromo. E sua peça, vamos supor, tem 2%. 2%. Então você faz essa soldagem aí, em várias camadas, para que sua última camada tenha uma boa porcentagem de cromo. Geralmente isso daí para resistência à corrosão. Ó, então você tem um material aqui baixo carbono, você vem cá e solda, né, com uma liga aí com elementos de liga que melhoram durabilidade contra a corrosão. Você até vê aqui a diferença de materiais, ó. Aqui o material de adição, aqui a zona termicamente afetada. Você consegue ver aqui também, ó, a zona termicamente afetada. Nesse caso aqui foram a solda de dois materiais parecidos. Então vamos chamar esse aqui de A, esse aqui de A', e esse aqui de B. Tem também o processo de junção de dois materiais por explosão. Ou seja, é mais, se eu não me engano, usado no ramo militar, mas você faz um processo onde você cria uma explosão aqui na parte externa, ou explosão mesmo, às vezes até mesmo com explosivos, que você vai ter uma pressão tão alta aqui que o material eles vão se fundir, não se fundir, mas as suas camadas vão abraçar uma a outra, tipo um velcro. Da mesma maneira funciona um velcro. Ó, esse daqui é o processo de trinca aí, na hora da solidificação. O que acontece geralmente aqui? Você fez a solda aqui, pode ser até uma pergunta de prova, qual solda foi feita primeiro? É mais fácil que tenha sido feita essa solda aqui primeiro. Depois você veio soldar aqui. Aí o material ele quis puxar aqui, mas por conta desse travamento aqui, acabou gerando tensões aí que fizessem a trinca. Então, quando você faz a trinca, você acaba aí tendo tensões puxando o material. E como ele não conseguia ir, por conta você soldou aqui primeiro, acontece isso. Tem alguns métodos aí de estar resolvendo isso. Um deles é se colocar dois soldadores, isso mesmo, dois soldadores, um soldando aqui e outro soldando aqui. Fazer passes intercalados também. Vamos supor que você vai soldar aí, criar esse perfil de viga aí, uma viga T. Então, vou desenhar a vista superior dela aqui. Você tem aqui só a viga. Então, você faz uma solda aqui, uma solda aqui, uma solda aqui e assim por diante. Você tem o crescimento epitaxial também, que é bem dizer um espelhamento dos grãos de solda com o do material de base. Então, você vê aí, ó, aqui é a zona termicamente afetada e aqui você tem a solda. Aqui você tem um espelhamento aliado
afinamento de grão aí, ó. Aqui, ó. Você tem essa bordinha aqui e o grão cresceu aqui, ó, no mesmo sentido. Você tem um espelhamento só que alongado. A gente consegue ver isso aí, ó. Outro problema é a segregação, ou seja, às vezes por algumas diferenças de ligas no material de adição, seja também no material de base, você tem diferenças aí de solubilizações. Por isso, percebam que a gente tem um pouco de material um pouco mais diferente aqui, ó, mais claro, os grãos diferentes. A gente acaba tendo essa solubilização diferente em, em função aí da temperatura. É como se fosse aí uma comida, um doce está fazendo, ele coagula. Seria mais ou menos essa ideia. Já temos aí 46 minutos de vídeo, metade dos slides. Mas vamos lá. Ó, isso aqui é um pouco sobre a zona termicamente afetada. Você tem aí em dimensões pequenas de peça, aí uma zona termicamente afetada de aproximadamente 5 milímetros em processos de arcos e 20 milímetros em processos que envolvem muita energia. Ó, soldabilidade de metais e ligas metálicas. Vai depender principalmente da soldabilidade operacional, metalúrgica e construtiva. Que basicamente, a soldabilidade operacional vai depender aí muito da habilidade do soldador, vai ser manual ou semiautomática, também as condições aí de trabalho dele, soldabilidade metalúrgica, que tem a ver com a microestrutura e a fisicoquímica, modificações físico-químicas que ocorrem aí no material devido ao processo, né? Ao processo aí de soldagem. E construtivos. É, vamos ver aí. Tem a ver aí com a tensão de ruptura que você quer, a resistência à corrosão, né? A tensão, na verdade, que você quer e tal. Que alguma das vezes você pode aí seguir, dependendo da peça, com um tratamento, pós-tratamento térmico ou um tratamento mecânico. Nem sempre isso vai ser possível, a depender das dimensões da peça. Então, às vezes não vai ter forno para isso. Enfim, depois de tudo isso que a gente falou, isso aqui é uma das coisas mais importantes aí, que vai englobar tudo isso que a gente já falou. Se você vai precisar fazer uma solda, do que você precisa e qual que é o passo a passo que você deve adotar. É, primeiro, saber o material ou a liga, a natureza, o processo de manufatura, as propriedades, questão de suplemento, de fornecimento, na verdade, a forma de fornecimento e as condições de trabalho. Segundo, sobre as microestruturas e a zona térmica. Você ir prever quais serão as microestruturas que você terá aí de acordo com o seu processo escolhido e qual será a sua zona termicamente afetada. Isso e se isso vai trazer algum impacto. Terceiro, soldabilidade operacional e o procedimento de solda, que no final das contas a gente vai aí
fazer um Welding Procedure Specifications, WPS. Ou em português, procedimento, especificação, procedimento de soldagem, EPS. Ó, para aços carbonos, porém com ligas, a gente tem essas seguintes fórmulas aí para estar fazendo cálculos de qual material de adição a gente vai fazer, para a gente descobrir aí temperatura de pré-aquecimento e também temperatura de interpasse. Aqui eu colei o slide errado. Era para ter dois slides aqui. A gente usa, no caso, a fórmula da IWS, da norma IWS. Aqui são outras fórmulas para calcular o carbono equivalente. Dias, VES, DNV, Winterton, enfim. Aqui, ó. Baixo carbono equivalente. Baixa temperabilidade, ductilidade, microconstituintes dúcteis na zona termicamente afetada. Então a gente vai ter ferrita, cementita ou perlita, ou seja, boa soldabilidade. Alto carbono equivalente, então alta temperabilidade. Então a gente vai ter mais dureza, porém baixa ductilidade na zona termicamente afetada. A gente vai ter martensita ou bainita, ou seja, pouca capacidade de absorver tensões, menor soldabilidade. A gente então quer dizer que a gente só pode soldar peça com carbono equivalente? Não. A gente pode soldar peça também de materiais com alto carbono equivalente, porém a gente tem procedimentos. Que nem aqui, ó. Se o carbono equivalente for menor que 40, boa solubilidade. Se for entre 40, 0,40 e 0,70, a gente tem solubilidade, porém com precauções. Ou seja, calcular a temperatura de pré-aquecimento, ou seja, a gente vai diminuir a taxa de resfriamento, ou seja, quando a gente tem um carbono equivalente alto, a gente tem uma temperabilidade boa. Vou fazer um gráfico aqui, ó, bem rápido, dois gráficos na verdade, que é aqueles gráficos lá de temperabilidade. Aqui em cima, aqui seria high carbono equivalente e aqui low, baixo carbono. Ou seja, isso aqui é o tempo, certo? Ou seja, a gente está aqui em cima. Se a gente tem um certo resfriamento, a gente acaba temperando o material, que a gente passou aqui antes aqui do joelho, cotovelo da curva. Já um baixo carbono equivalente, é difícil a gente passar aqui nesse espaço aqui, que a gente vai ter 100% de martensita. Então, por isso, a gente tem aí o pré-aquecimento das peças com um carbono equivalente médio aí, que é justamente para a gente arrastar essa curva para cá, né? Isso aqui é a temperatura, isso aqui é tempo, ficou TT, por isso chama TTT, tempo, transformação e temperatura. Tá escrevendo, ó, TTT. Por aí a gente faz o pré-aquecimento, para justamente aí a gente diminuir essa taxa aí de resfriamento. Agora, carbono equivalente acima de 70%, já isso seria aí 0,7%, né? Aços com soldabilidade muito difícil ou quase impossíveis de soldar aí, né? São bem ruins de soldar. Tentar ao máximo evitar esse tipo de situação. Então, é calcular a temperatura de... voltando aqui. Calcular a temperatura de pré-aquecimento, ou seja, para manter uma
ter uma taxa de resfriamento menor, então a peça já vai estar quente por inteira, ela não vai estar, por exemplo, ela já vai estar toda quente, ao contrário de uma peça fria, você vai fazer a solda aqui, você vai injetar calor aqui e por conta dessa diferença de temperatura, vai tentar fazer o equilíbrio térmico, você vai acabar resfriando muito rápido aí sua peça. Temperatura de interpasso, que é a temperatura de pré-aquecimento, mais 50 graus, ou seja, você pega aí uma distância da solda, você está soldando aqui, você pega aí, vai lá, 300 milímetros, por exemplo, vai depender das dimensões dessa peça. E você vai controlando aí essa temperatura nesse ponto aqui, que é para o quê? Não ter crescimento de grão, principalmente, não ter crescimento de grão e nem se aquecer muito e ter a chance aí de você resfriar, mudar grão e tal. Para fazer essa checagem, você tem várias tecnologias ao seu dispor. Você tem lápis térmicos, ou seja, é tipo um lápis de cera, que você vai encostando aqui, se derreter está acima, se não derreter está abaixo. Então, vamos supor, você precisa manter aqui uma temperatura de 150 graus. Então, você vai usar um lápis aí de 130 e um lápis de aí 170. Aí você vai lá botando lápis. Botou o lápis 130, beleza, não derreteu, continuou soldando. Botou o lápis de 130, derreteu, aí você já, ó, opa, minha temperatura está muito alta. Aí para conferir, você chega com o lápis 170, ele não pode derreter, né? Então, seria mais ou menos essa a ideia. E na hora do resfriamento, você usar aí, aqui um dos exemplos, é uma manta térmica, ou seja, vai controlar esse resfriamento. Você vai ter um resfriamento bem lento. Nessa manta aí tem uma resistência que vai, né, diminuindo a temperatura ao longo do tempo, de acordo da maneira que você programá-lo. Então, dessa maneira aí, é tipo um resfriamento dentro do forno, dependendo do jeito que você configurar. Aqui é a mesma coisa, ó, calcular o preheat, temperatura de interface e controlar resfriamento aí devagar. Ó, cálculo da temperatura de preheat. Primeiro, você calcula o carbono equivalente. Ah, é essa aqui a fórmula que eu queria mostrar, ó, pela IIW, a norma IIW. Então é a porcentagem de carbono, mais a porcentagem de manganês dividido por 6, mais a porcentagem de cromo, molibdênio mais vanádio dividido por 5, mais a porcentagem de cobre mais níquel dividido por 15. Depois o carbono compensado é o carbono equivalente, vezes 1 mais 0,005 vezes E, onde esse aqui é a espessura em milímetro. Aí, ok. Aí a temperatura de preheat deve ser maior ou igual a 350 vezes raiz do carbono compensado menos 0,25. E essa daí é a principal fórmula aí, um dos principais cálculos aí você tem que estar fera, sabendo aí fazer. Aqui, ó. Esses aqui são os exemplos comparando a solubilidade metalúrgica entre o SAI 4340, 4120, 1020, esse DIN, esse outro aqui, o A36, enfim. Você tem a porcentagem de carbono deles aqui, ó. Vamos pegar aí, ó, dois conhecidos, o 4140, bem conhecidos, né, Paulo? 4140 e o 1020. 4140 sai 1020. Pouquíssimos. Tem alguns elementos aí, às vezes até nem considerados de liga, né? Mas enfim, você tem um 1020 e você tem um SAI 4140. No caso, você tem 0,4% de carbono, quando na nomenclatura, e você tem alguns elementos de liga aí. Ó, esse 10 aqui significa aço carbono, e aqui quando você tem um número diferente de 10 é porque é um aço aí com liga. Então você tem silício, manganês, crômio, níquel, molibdênio. Ó, carbono equivalente 0,27, carbono equivalente 0,75. Ó, solubilidade difícil e esse aqui bem soldável.
Esses outros aqui, ó, difícil, comprei calções, que está entre 0,4 e 0,75, 0,7, não, é 0,70. Você tem normas também para definir aí sobre sua zona termicamente afetada, de acordo com os procedimentos padrão de qualidade de solda. Então, a AWS seção ID 1.1 é aceito maior, ó, menor que 350 Vickers é aceito e acima de 350 Vickers não aceito por alta dureza, porém baixa ductilidade. Você tem essa norma em aqui, ó, da europeia, que fala menor 350 Vickers para aço carbono não tratado, é, com tensão de ruptura. Eu tenho que traduzir esse negócio aqui. Isso aqui não é tão bem o que parece ser. São aqueles falsos amigos. Falsos amigos não, é falsos nonatos? Até esqueci como é que chama. Que parece uma palavra portuguesa, mas não é. Enfim, traduzam aí. E você tem uma das normas mais rigorosas do mundo, que é da Petrobras. Sim, brasileiro aí tem umas normas bem definidas aí para soldagem, bem rigorosas. Então, prazo menor que 280 Vickers, para aço com baixo cromo molibdênio, cromo acima de 2% menor que 215 Rockwell Vickers e cromo acima de 2% 240 Vickers. Não sei porque que eu falo esse Rockwell, não tem nada a ver. Aqui a gente tem aí uma tabelinha de aproximação. Standard Methods Definitions for Mechanical Tests. Ou seja, ele equivale ao Rockwell C, HRC, né? Hardness Rockwell C. Você tem aqui Rockwell Vickers, ó, Hardness Vickers, Brinell HB, Hardness Brinell. E aqui a tensão aproximada aí de o Tensile Strength em MPa, que está aqui entre parênteses aqui. Ou seja, lá onde a gente tem que ter lá, vamos colocar aqui, aqui a gente tem 280 e aqui a gente tem 350. Vamos colocar 300. Estaria mais ou menos aqui, ó, 300 HV. A gente tem aí 950 MPa. Tensão de ruptura. Eu acho que não é essa tradução, mas enfim. E agora sim a gente começa a aprofundar aí sobre a soldabilidade de aços inoxidáveis. Aqui é uma comparação. é, Aqui é um grafo de corrosão e oxidação, milímetros por ano. E aqui a porcentagem de cromo, cromo e níquel no material. Somente aço, você vê que você tem muita oxidação por ano. Você tem aí aço baixo carbono. Ó, aqui você já tem aço inoxidável. E aqui aço inoxidável aí em altas temperaturas. A resistência à corrosão pode ser aumentada adicionando molibdênio. E os ácidos inoxidáveis são classificados de acordo com a microestrutura presente na temperatura ambiente. Seja, são esses ácidos austeníticos, martensíticos, ferríticos, duplex e isso aqui que eu não sei. Austenítico.
não magnético, ligas não magnéticas de crômio níquel, com microestrutura entre 16 e 30% de crômio e 2 a 26% de níquel, não temperáveis. É justamente aquele gráfico lá que eu mostrei. Para temperar aqui é bem difícil. Você teria que passar aqui nesse vão bem pequeno aqui, ó. Ó, açúcar mertencítico, que é muito fácil você passar nesse vão livre, ó, temperatura em decorrer do tempo. E aqui você tem a informação de mertencita, ó, bem aqui embaixo. Para cá você tem bainita e tal. Magnéticos, 12 a 18% de crômio e temperáveis por tratamentos térmicos. Devem ser recozidos após a solda aí para diminuir as tensões normalizados, né? Recozidos ou normalizados após as soldas aí para você diminuir as tensões internas. Ferríticos, 12 a 30% de crômio. Ah, eles são parcialmente austenitizados. Duplex são austenítico-ferríticos, 18 a 30% de crômio, 3,5 a 8% de níquel, 1,5 a 4,5 de molibdênio. Tem aqui esse exemplo. Aqui também tem, ó, um bem conhecido aí. Ó, aços fundidos, austeníticos. Ó, bem conhecido aí, o 316L, 304. Ó, presente de mertencita. Solubilidade ruim, ou seja, durante a solda lá, você tem a solda envolve chegar no estado líquido, né? Então, aqui você tem alta temperatura que vai resfriar, vamos dizer, rápido e vai ter formação de mertencita. Ou seja, você vai ter alta dureza, porém baixa tenacidade. Então, baixa tenacidade e ductilidade. Então, fica bem sujeito a trincas. É, Aí você tem uma ordem aí do pior para os melhores, né? Martensítico, ferrítico, austenítico e duplex. Você tem essa fórmula aí para calcular o cromo equivalente e o níquel equivalente. E essa é a região de Bristram, que aqui embaixo você tem o cromo equivalente e aqui em cima aqui você tem o níquel equivalente. Por isso daquele cálculo. Vou passar para o próximo aqui. A gente tem essas áreas aqui. Área 4, a gente tem, se a gente no final tiver com um ponto aqui, vou explicar, né? Mas a gente tem solda quente, ó, trinca quente, a gente tem trinca frio, formação de fase sigma e crescimento de grão. O que é o objetivo? Ao selecionar aí elementos, você quer para a gente selecionar o melhor aí material de adição. Como que funciona? Por exemplo, eu tenho um material de base. Vamos colocar aí com 16% de cromo equivalente e 12%. Vou colocar aqui, ó, 10%, que é o material de base. 10% de níquel equivalente. E eu preciso aí que depois meu ponto final aí esteja aqui nessa região aqui, que é chamada região de Bristram. A gente deve escolher um material de adição. Como funciona isso? A gente vai ter o nosso ponto de material de base, a gente vai ter o nosso ponto de material de adição e com a regra da alavanca, a gente faz aqui e aqui deve esse ponto aqui, o final, né, da nossa solda, ele vai estar 40% aqui. Vai depender da diluição e tal, mas no geral é 40%. Então,
Isso sempre tomado em consideração pelo lado aí do material de edição. Então, esse ponto aqui, ele tem que estar lá na região de Bistran, para a gente não ter problema com a nossa solda. Ou seja, então, por exemplo, eu poderia escolher um material aí com 26% de níquel ódio cromo equivalente. Vamos pegar aí 14% de níquel equivalente. A gente traça a retinha, 40%, estaria mais ou menos aqui. Beleza, aceitável. Não vou ter problemas. Agora, se eu fizesse escolher esse material, qualquer outro material aqui, tal, 40% aqui, material de edição. Aqui eu estaria fora aí da região de Bistran. Então, você está lascado. Meu Deus. Crescimento de grão. Então, ó, você tem um material de base aqui, você tem a zona de fusão aqui e a zona termicamente afetada, onde você teve calor, mas não teve fusão, que foi o suficiente para você ter o crescimento de grãos. Então, as propriedades físicas e fisioquímicas vão ser diferentes aqui, aqui e aqui. Aqui é explicando as áreas. Então, aqui nessa área 1, você tem crescimento de grão. Na área 2, você tem trinca a frio. Aplicáveis para ácidos inoxidáveis mertencíticos, pela possibilidade do hidrogênio tal. Ou seja, depois de 48 horas, o hidrogênio que estava aqui retido, ele vai caçar aí espaço para ele sair e crack. Vai trincar aí seu material. O hidrogênio deve ser sempre evitado aí em metais, porque ele causa essa fragilização. Crescimento da fase sigma, aplicáveis, ácidos inoxidáveis acima, above, abaixo, não sei, esqueci já. Abaixo de 25% de crômio e 10%. Ah tá, entre 25% e 10%. Beleza. Trinca quente, geralmente vai estar ligado a aquela solubilização. Então a gente começa a ter segregações de materiais. Também em questão de tensões, né? Você faz tensão aqui, esse aqui vai querer ir para cá, esse aqui para cá, esse aqui para cá, esse aqui para cá. Então, solidificação vai trazer para cá, vai ter tensão para cá. Ó, com você abaixando aí sua energia e colocar baixa energia aí no seu processo de soldagem, você vai ter um ciclo térmico menos agressivo, ou seja, aquele gráfico lá de pico, cooling rate, length of stay vai ser menor. Então você teria algo mais assim, né? Você vai ter uma zona termicamente afetada menor. Então você não vai ter crescimento de grão e tal. É... E soldando aí os ácidos inoxidáveis austeníticos e ferríticos, evitar o pré-aquecimento. Senão você vai ter o crescimento de grão. Para a solda de materiais mertencíticos, preheat, se não evitar aí a têmpera, ou seja, você vai evitar aí quando você tem a formação de mertencita, vai ter alta dureza, porém baixa ductilidade na zona termicamente afetada. Como consequências secundárias, minimizando as tensões residuais na junta, promove uma maior zona termicamente afetada e granulação
Sei lá também, estou cansado, velho. Aqui é aquele exemplo lá, vocês pausem e leiam. Ou seja, é aqui e tal, se puxa 40% aqui, estaria mais ou menos aqui, então, ok. Aqui, péssimo. Aqui, material de base 1, material de base 2 e o material de adição, seria 40%. Aqui estaria fora. Ó, diluição de 40%. Na verdade, agora eu não sei se olha aqui ou olha aqui. Mas de qualquer jeito tá fora. Aqui também, fora. Ah, não, isso aqui é para fazer, né? É, ó, STM, níquel. Ah, tá, não. Material de base, material de adição. Diluição 50%. Aqui tá fora. Tá fora. Ó, arco submerso. 50% de diluição. Ó, aqui vai ser TIG, que foi MIG. Então já é uns 40%. Solubilidade de ácidos fundidos. É, que é acima aí de 2% até 4,5% de ácidos, né? Ó, de carbono. Você tem o cinzento, o aço fundido cinzento, o branco, o nodular e o maleável. Esses aqui são nomenclaturas de acordo com cada propriedade deles. Originalmente tem baixa ductilidade, né, de metais de aço fundidos, ferros fundidos, porém ele tem aquela característica, é tipo um vidro. Ele é muito duro, mas baixa ductilidade. Se ele tiver aí receber um impacto, ele trinca. Se você tiver aí que é, você tem pouca maleabilidade nele, né? Porém, eles são resistentes a impacto e vibrações. Então, eles têm muita dureza, eles são duros, porém eles não deformam, eles deformam muito pouco. E em consequência disso, quando eles têm que deformar, eles vão lá e trincam de uma vez. Eles não têm aquela deformação visível. Ó, você tem carbono em forma de nódulos de grafite, então você tem descontinuidades na microestrutura. Isso aqui é a solubilidade de cadastro. Tá ficando grande pra caramba. Enfim, como você testa a solubilidade? Você pega uma peça de teste, solda, dá um ponto, dá um cordãozinho de solda e bate, para ver se trinca ou não. Esse é um método mais prático aí, de você ver se vai ter uma boa solubilidade, se vai aguentar. No caso aqui, aí você bate aqui, ou senão você pega aí bem na quininha dele aqui, ó, no vértice dele, e dá uma batida, você vê se vai desplacar, se vai trincar e tal. Ó, esse aqui é o teste de pull out, ou você bate aqui ou na base, né? Alumínios. Você tem vários tipos de alumínios aí. Alumínios que começam com são puros, cobre, 3 magnésio, silício, magnésio, silício, zinco, outros elementos e séries não usadas. Onde são usados? Da série 1000 aí, usado em tanques e tubos para químicos e petroquímicos, são soldáveis, tem boa solubilidade. 3000 manufatura
de chassis de ônibus e vans e comida. São soldados, tem boa soldabilidade. 4.000 para consumíveis de solda. 5.000 é, trens, tanques, chassis, se não me engano, aviões também. Ó, tem excelente solubilidade, quando 4 a 6% de magnésio aí. E solda, ó, e trincar quente quando tá aí 2 a 3% de magnésio. Processos de soldagem, ou TIG ou MIG, ou plasma laser. Porém, o laser tem um problema aí de reflexão, que o laser, né, se ele bater numa, numa base aí, vamos dizer, reflexiva, ele vai retornar o laser lá pro emissor aqui, vai queimar sua máquina. Ah, e outro problema do alumínio também é que geralmente aqui na parte externa aqui dele, coisa de 1, 2 milímetros, você tem o óxido de alumínio, ou seja, alumina, você pode chamar aí, acho que é alumina mesmo, que tem aí temperatura de fusão aproximadamente 2050 graus Celsius e o alumínio em si é 700 graus Celsius aproximadamente. Então, essa daí é uma grande dificuldade do alumínio. Por isso, na TIG, você escolhe o AC aqui, que justamente lá no seu período de ondas, né? Você tem uma. Eu esqueci qual que é a ordem, mas você tem uma. Aqui vamos contar positivo, negativo. Potencial aí, né? Você tem a fase de cleaning, de limpeza, e a fase de deposição, addiction, sei lá. Ou seja, tem aqui a TIG, né? Vou desenhar um eletrodozinho, que é a tocha. Uma hora, você puxa o elétron aqui da alumínio, da alumina, e fica contido aí no tungstênio. E na outra hora, ela vai lá e deposita material. Então, você puxa elétron, deposita elétron. Puxa elétron, deposita elétron. Esse daí é o efeito limpante. E é basicamente isso. Não foi uma aula assim planejada. Eu fiz o resumo aqui desse material e apresentei, porque a prova já é daqui a pouco. Nem sei se vai dar tempo de subir esse vídeo. Mas enfim, bons estudos, boa sorte a todos. Posso ter falado uma coisa aí errada, bastante coisa certa. Enfim, tentando aí ajudar o pessoal que às vezes não está sabendo de nada e às vezes na minha explicação aqui pegou algum conteúdo que deixou passar batido. Até mais. Fui. Você chegou aí embaixo, deixa um comentário aí embaixo aí, ó. Abacate. Valeu!